Os! Fala galera, Pac aqui. Tô saindo aqui. Acabei de dar aula no projeto social. A gente vai bater um papo agora que eu acho bem importante sobre educação de filhos, né? Como que o jiu-jitsu e a realidade que está acontecendo dentro do jiu-jitsu, pra gente refletir, pra gente pensar um pouco, abrir esse vídeo com esse objetivo, a gente refletir, a gente pensar um pouco de como estamos educando, como estamos educando os nossos filhos. A gente percebe que uma mentalidade muitas vezes de alguns pais, não todo mundo, lógico, não generalizando, mas a gente percebe que alguns pais têm a mentalidade assim, ó: o que eu não tive, o meu filho vai ter. O que eu não tive, vou dar tudo pro meu filho porque eu não tive. Muitas vezes um trauma, muitas vezes, né, uma situação ou algumas situações que a pessoa passou e aí ela quer compensar o que ela não teve dando para o filho. E aí esse filho automaticamente começa a ficar um filho mimado, tendo tudo e não valorizando nada, o que não é legal. E aí ele acaba tendo tudo, acaba crescendo, e muitas vezes ele vai querer, quando ele ficar jovem, cada vez mais. E aí começa o problema. O cada vez mais pode ser uma droga, o cada vez mais pode ser a bebida, vícios. E aí? E aí complica. E eu entendo como professor, educador, que precisamos ter essa educação desde a infância. Você acaba dando tudo, ele vai querer sempre o que é melhor, mais gostoso. Melhor não, mas o mais gostoso. Ai filho, você quer uma maçã ou você quer uma Coca-Cola? Obviamente que você não precisa nem perguntar. Ele vai preferir uma Coca-Cola, porque a dopamina, o metabolismo de prazer que acontece dentro do cérebro e do organismo de qualquer pessoa com o açúcar da Coca-Cola é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso do que uma maçã. Ai filho, você quer um suco natural ou você quer um refrigerante? A pergunta que eu faço aqui para refletir é: ele tem maturidade cognitiva mental para responder essa pergunta para benefício dele ou somente para o prazer que ele quer? E aí começa a entrar um sobrepeso, porque está tomando muito refrigerante, que é um veneno. E aí a gente trazendo isso para o jiu-jitsu, o que a gente percebe é que o aluno, ele tem o jiu-jitsu para fazer, só que ele começa a ter opções dopaminérgicas, opções de prazer, como o celular, os joguinhos de celular, que superam qualquer prazer do esporte. Qualquer atividade esportiva vai ser superada, porque a carga dopaminérgica, a carga de prazer, do hormônio do prazer que acontece quando ele está num celular, num tablet, é muito grande. E aí entra essa mentalidade dos pais que, ai filho, o que você prefere? Fazer o jiu-jitsu, que muitas vezes é entre aspas, é mais sacrificante, que lá você vai ter que enfrentar uma luta, ter uma disciplina de não faltar nas aulas, ter constância, ou seja, permanecer fazendo as aulas. E aí ele vai preferir saber perder, ele vai preferir ter que esperar uma luta e não ficar toda hora querendo o que ele quer. Só que isso vai refletir na vida dele, ele vai enfrentar isso na vida.
ele vai ter que ter senso de hierarquia, e ele tem isso dentro do jiu-jitsu. Ele vai ter que ter persistência, perseverança, ele vai ter que acreditar no golpe que ele aplicar, ele vai ter que acreditar nele mesmo. Só que o que está acontecendo? A criança vira pro pai e pra mãe e fala assim: ah não mãe, não quero mais ir no jiu-jitsu, quero ficar no meu joguinho aqui online com os meus amigos. E o pai e a mãe cede, o pai e a mãe falam: não, tudo bem meu amor, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Você tá podando essa criança numa educação, em vários ensinamentos para a vida. Ah, Pac, mas o que eu faço? Você tem que muitas vezes tomar a decisão, porque essa criança, ela não tem maturidade mental para decidir o que é melhor para ela. Ela vai ter maturidade para decidir o que é mais prazeroso para ela. E devido a essa mentalidade de você toda hora dar tudo porque você nunca teve, você está arrebentando a educação mais correta para essa criança, principalmente criança e futuramente jovem. Então, na vida, ele não vai ter tudo. Na vida, muitas vezes, ele vai ter um superior, que ele vai ter que ter um controle emocional, e isso ele consegue como treinamento no jiu-jitsu. Muitas vezes ele está tomando uma imobilização, está tomando um sufoco, um desconforto, e ele vai ter que sair dali. Muitas vezes ele vai ter um desprazer amoroso com uma namorada, e ele vai refletir essa questão emocional. Muitas vezes ele vai ter que ter uma sagacidade emocional naquele desconforto, quando ele está perdendo, ele vai ter que desistir, ele vai ter que dar os 3 tapinhas que a gente chama, ele vai ter que enfrentar aquela situação desconfortável, muitas vezes achar um conforto no desconforto. E isso tudo vai ser refletido na vida dele. Às vezes ele vai enfrentar uma situação de bullying, e no jiu-jitsu a gente ensina e ele aprende a se defender. A gente trabalha muito os 3Es na nossa metodologia exclusiva, que é o evitar, né? Ah, ele foi xingado, ele tem que ir pra cima? Não, ele tem que evitar. Ele vai ter mais um treinamento na escola ou em qualquer situação de inteligência emocional. Ah, ele tem o evadir, que é o segundo E. O primeiro E é evitar, o segundo E é evadir, sair do local muitas vezes. E por último, se não der para fazer os 2 primeiros E's, o enfrentar. Então é todo um treinamento, é todo um aprendizado, vários aprendizados para a vida. Comportamentalmente, ele vai ter que ter um comportamento adequado, ele não vai poder ficar brincando na aula, ficar com gracinha na aula de jiu-jitsu. É uma disciplina, vem do militar, a arte marcial. Marcial vem do quê? Da guerra. E se a gente perceber, praticamente, não tudo, mas muita coisa é guerra na nossa vida. É a carne, o espírito. Enfim, não vou entrar nisso, mas vamos voltar à questão de pais. Eduquem os seus filhos dentro do padrão que você controle ele, que você decida a maioria das coisas para ele. Ele não tem maturidade mental para decidir o que é melhor para ele. Ele tem maturidade para decidir o que é mais prazeroso, e o mais prazeroso muitas vezes não é o melhor para ele. Então fica essa reflexão. Manda esse vídeo para você, se fez sentido para você ou para quem necessita de receber esse vídeo, porque essa geração está muito o pai e a mãe fazendo tudo. Os pais viram servidores dos filhos, tem que ser ao contrário. Está muito errado isso. Ele precisa principalmente do jiu-jitsu, que é uma arte marcial, um esporte fantástico, muito completo, considero o mais completo. Para quê? Para ter valores, para ter princípios, para ser um cidadão de verdade, saber o que é o bem. Nosso logo significa
igualdade, integridade e perpetuidade. Então pega essas ações e coloquem em prática. Coloque seu filho no jiu-jitsu, vai valer muito a pena. Até o próximo vídeo.